Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está no curso de Licenciatura em Pedagogia EAD. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de legislação educacional e nesse episódio, especialmente, a trilha LDB. Passarei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estão soltos. Estou trajando um vestido de 2 partes, uma saia xadrez e uma blusa branca de babados. Ao meu fundo está a plotagem dos estúdios com conexões cinza e fundo branco. E o meu sinal na comunidade surda é Anabela. Bom, nesse episódio vamos conhecer sobre legislação educacional e especialmente sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A gente já vem de um histórico aí sobre o direito à educação, como ele é configurado, a importância da representação social para içar um valor e um bem a direito e para que isso seja posto na Constituição Federal, que, segundo Hans Kelsen, é a norma fundamental de um Estado. E da Constituição se enraizam todas as demais leis que regem um Estado, que regem uma nação. E a principal lei da educação brasileira é a LDB, a 93/94 de 1996. E nesse episódio nós vamos conhecer a LDB. Ela é fazer um resgate histórico dessa trilha de todas as LDBs que tivemos durante a história nacional e, o mais importante, conhecer a estrutura e o funcionamento do ensino do sistema educacional brasileiro. A LDB, ela rege todas as etapas, todos os níveis, ela rege os princípios, ela rege os objetivos, ela rege os níveis, as modalidades, inclusive o financiamento e também a profissão do professor e dos servidores da educação. Então, se você ficou curioso, aí vamos acompanhar o nosso episódio. Acompanhe aqui comigo na nossa tela interativa. Aqui na nossa jornada de LDB, a gente tem, então, a nossa trilha com o quê? A gente tem do direito da educação, dos princípios da educação, da organização, das incumbências e da estrutura. Além disso, a gente tem mais coisa, não é verdade? Da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação profissional, da educação superior, da educação especial e os últimos tópicos dos profissionais da educação e dos recursos financeiros, além das disposições finais, das disposições transitórias. Bom, nesse caso, a gente vai trabalhar, nesse episódio, do direito à educação. Como que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação compreende a educação enquanto direito social. A gente viu lá na Constituição, no artigo 6º, que ela é um direito social e de todos, indistintamente. Ela não tem a necessidade, ela não faz nenhuma especificação, nenhum privilégio. Ou seja, todos têm direito à educação, é um direito social, é um direito da coletividade. E aqui na LDB, ela também continua com essa estrutura, né, içada como esse direito social. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o artigo que vai tratar dos direitos. Vejam como que ele é. Ele trata aqui, então, a gente vai fazer o resgate histórico para entender como é que ele aparece aí enquanto direito. Então, enquanto direito, a nossa linha do tempo, a gente teve aí, em 1961, a gente tem uma das principais LDBs, né, a 4.024, que ela foi sancionada depois de 13 anos de debate na Câmara e no Senado. Muito tempo, né? Depois veio a 5692, que foi regida aí durante muito tempo, e ela foi a primeira a fixar diretrizes
para o primeiro e o segundo graus e tornar o ensino obrigatório de 7 a 14 anos. Gente, olha só em 71 que fica obrigatório. Depois, em 88, a gente tem a Constituição Federal, que vai, né, a nova Constituição Federal, que vai conceber no artigo 6º e no artigo 205 a educação como direito social e depois o título da educação. E só em 96, então olha só, quase 10 anos depois da Constituição Federal, é que a gente vai ter a alteração da LDB para 93, 94, de 96, já considerando os princípios constitucionais. Então percebam que há um lapso temporal muito grande. E depois, em 2020, a gente, né, a partir da era 2000, é porque é muito, a gente não vai nem entrar nesse mérito aqui, ó. São mais de 10 emendas, são mais de 9 correções, são mais de 10 leis que vão sendo ajustadas na LDB, que vão sendo incluídas, que vão sendo refeitas, que vão sendo organizadas. Bom, e aí, como que a gente tem? Então, a partir de 96, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases. E ela vai tratar dos princípios. Os princípios da educação estão regulados lá no início da LDB. Então, a gente tem como primeiro princípio a igualdade. E a igualdade vai ditar o que na LDB? Na LDB, ela vai dizer das condições para acesso e permanência à escola. Então, igualdade para a LDB é igualdade de condições. Depois a gente vai ter o direito à liberdade. Sim, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura e o pensamento. Depois, o pluralismo de ideias e o respeito. Esses dois princípios do pluralismo de ideia e do respeito, eles vão tratar do quê? O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Significa que há uma liberdade, o senso de que os professores, de que o sistema educacional, ele é livre para escolher as práticas educativas. Não há um direcionamento obrigatório do Estado. Ou seja, né, olha, tem que seguir nessa teoria, ou segundo esse filósofo, esse teórico. Não, ele é livre. Então, a gente tem escolas montessorianas, vigotskianas, modernas, pós-modernas, ativas, e escolas novistas, e todas essas multiplicidades de conceitos e concepções é livre aqui no país. Então, as escolas não têm uma linha a ser seguida, uma única teoria, certo? E o respeito é que o respeito a todas as formas de cultura, respeito a todos os tipos de manifestações da cultura nacional. Então, esses princípios da LDB são princípios que regem a educação. Portanto, e quem vai fazer concurso público, né, quem vai fazer e se preparar para a rede municipal, rede estadual, rede federal, é um elemento que sempre cai nas provas, né, os princípios. Sem falar que eles são os princípios, eles são essenciais para a constituição de toda a prática educativa, tanto com relação ao sistema, à constituição do sistema educacional, quanto para a organização da sua aula. Então, tem que aí ler a LDB e acompanhar. Bom, além desses princípios, nós temos mais elementos. Quais sejam? Esses elementos a gente pode ver aqui na tela. Vem comigo. Então, a gente tem, além desses princípios, os da coexistência. O que é isso, professor? O que vai ser essa coexistência? Bom, essa coexistência vai significar coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Não há apenas um tipo de oferta. A oferta é aberta ao mercado, é aberta ao capital. A gratuidade, então, mesmo que haja coexistência de instituições públicas e privadas, tem que haver a gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais. E a valorização e a gestão democrática. A valorização dos profissionais da educação e a gestão democrática como um elemento, como um princípio
de gestão da escola. Então, a gente também está aí na trilha de gestão escolar, e nessa trilha de gestão escolar, que vocês estão acompanhando com os demais professores, vocês vão ver que a gestão escolar, ela é baseada na gestão democrática. O que é a gestão democrática? A gestão de várias pessoas, a gestão do coletivo. Então, o todo, a sociedade, a comunidade gere a escola. Não é o diretor, né, e só ele que decide. Ele tem que decidir todas as tomadas de decisões da instituição escolar são coletivas, compreendem a participação da comunidade e de todas as representações que tem na escola. Então, a representação dos alunos, a representação dos professores, a representação dos servidores, dos demais profissionais, a representação do sistema gestor, a representação da comunidade, que são os pais, os responsáveis e dos membros sociais daquele entorno, daquele bairro, daquela região. Então, se é uma região que está localizada numa metrópole, então as pessoas daquela região. Se é uma escola que está localizada numa comunidade indígena, tem que ter aquela representação. Então, todos eles têm que participar dessas decisões. E existem alguns instrumentos que são utilizados para garantir essa gestão democrática, como as associações de pais e mestres, né, as chamadas APPs, os conselhos escolares, os grêmios estudantis. Então, esses instrumentos foram criados para garantir a gestão democrática. Lembrando que tanto a gestão democrática quanto a valorização dos profissionais da educação são princípios da LDB e devem enraizar todos os demais documentos e normativas, tanto na rede federal, rede estadual, rede municipal e rede privada de ensino. Percebam um detalhe, a gente precisa deixar claro que esses princípios, eles são fundantes de todo o sistema. Então, se você está numa rede privada, numa rede confessional, mesmo uma confessional, o que é uma confessional? É aquela que tem uma confissão de fé, né? Aquelas escolas religiosas. Então, mesmo nessas instituições, é necessário seguir os princípios da LDB. Então, independente se é uma rede pública, privada, confessional, ela vai seguir os princípios da Lei de Diretrizes e Bases. Então, ela tem que ter a valorização dos profissionais, a coexistência, o respeito, a liberdade, o pluralismo de ideias e a gestão democrática, ok? Então, isso não pode ser esquecido na hora de fazer as normas, na hora de gerir o sistema e na hora de você planejar a sua aula. Tudo parte da LDB. Além disso, a gente tem também mais alguns elementos. Vejam só o que a tela nos apresenta. A gente tem ainda os princípios da qualidade. Olha, esse princípio da qualidade tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com políticas públicas, não é verdade? Garantia de padrão. Qualidade, garantia de padrão mínimo. E como que a gente garante essa qualidade? Qual é o padrão mínimo? A gente tem várias políticas públicas que fazem o serviço de garantir esse padrão de qualidade, como a alfabetização agora até os 7 anos, né, até o primeiro ano, a educação de jovens e adultos, a garantia de acesso às tecnologias, os laboratórios na escola são políticas públicas que garantem esse padrão de qualidade, as próprias avaliações, o sistema de avaliação da educação básica, do ensino médio, da educação superior, eles são políticas públicas para garantir o padrão. Então, se estabelece o padrão de qualidade, né? O aluno do ensino fundamental tem que, no segundo ano, estar lendo e escrevendo, no ensino fundamental, no 9º ano, no ensino médio, quando se faz o Enem. O Enem não é só para ingressar na faculdade, mas também para garantir a qualidade daquilo que está sendo ofertado, daquele ensino que está sendo ofertado no ensino médio. Então, algumas políticas públicas, aliás, a maior parte das políticas públicas, elas têm a função de garantir esse padrão de qualidade.
Então, tem vários programas. Quando você ouvir falar programas, você pode desconfiar que é uma política pública. Então, existem vários programas, como o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, o Programa Nacional da Merenda Escolar, o Programa de Desenvolvimento da Escola, o Projeto de Desenvolvimento da Escola, o Sistema Institucional de Gestão da Educação, o CIMEC. Tudo isso são políticas públicas para garantir a qualidade, o padrão de qualidade da educação. Além disso, a gente tem o outro princípio, que é o que é extraescolar. Será que é esse princípio, hein? Do que se trata esse princípio? Valorização da experiência extraescolar, a vinculação do quê? A vinculação entre educação e escola e trabalho e a garantia dos preceitos étnicos raciais. Bom, a vinculação significa que tem que estar relacionada com a experiência extraescolar. Então, para o ensino fundamental, você não tem vinculação com o trabalho, mas você tem que vincular com a vida, com a sociedade, com a comunidade. Isso quer dizer que a atividade escolar tem que ser contextualizada, tem que tratar do contexto onde a escola está inserida, onde esses alunos estão participando. E quando eu falo das questões étnico-raciais, elas depois são regulamentadas pela lei lá em 2003, com a História e Cultura Afro, que é uma política pública para atender à garantia de que todas as culturas sejam representadas na escola, sejam conhecidas e respeitadas. Bom, esses são alguns princípios da Constituição que vêm para a LDB. O respeito, a dignidade da pessoa humana. Com o que ele está relacionado? Com a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional, que é um direito fundamental. A dignidade da pessoa humana significa ela ser respeitada em suas especificidades, na sua cultura, na sua existência, na sua individualidade. E é essa individualidade que compõe o coletivo. E esse coletivo está representado na relação extraescolar, ou seja, na relação com o contexto, com a realidade, com a comunidade. E também a vinculação com o mundo do trabalho, especialmente para o ensino médio e para o ensino superior. Então, esses princípios, eles são os princípios basilares da educação previstos na LDB e estão logo no primeiro título da LDB, que é dos princípios da educação. Então, se você ficou curioso, se você ficou com dúvida, acesse a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O link está disponível no nosso ambiente virtual e faça a leitura. A lei realmente não tem muito que... não temos muitos títulos que comentam a legislação da educação. Tem alguns títulos, especialmente Pedro Demo, com ranços e avanços da LDB, e alguns títulos mais recentes sobre a evolução do sistema educacional. Mas os títulos que a gente tem mais visto nos últimos tempos são questões relacionadas à nova estrutura do ensino médio. E que aí também vale a pena, que nós vamos entrar nos nossos próximos episódios. Então, acesse a LDB, conheça a 93, 94 de 96 e veja quais são os princípios que regem a nossa educação. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.